O nosso atendimento em consultório se efetua dentro do que o governo deu a chamar práticas complementares e integrativas, mas eu prefiro me apresentar como naturoterapeuta e iridólogo. A naturoterapia já é intrinsecamente integrativa, e nós, através desses conhecimentos, fazemos uma abordagem que desde faz muitos anos se denomina holística. Isto é, o nosso olhar se direciona ao todo, que é cada indivíduo, tendo em conta que a sua saúde, como parte da sua existência e da sua circunstância, só pode ser compreendida se temos em conta a pessoa na sua totalidade, seja tanto em si mesmo como em relação ao meio em que ela vive. O que sucintamente inclui sua existência física, psicoemocional, sua energia, sua espiritualidade, seu meio ambiente e a forma que se interrelaciona com esse meio ambiente e com as pessoas. Ao consultar uma criança, e estamos falando da faixa etária de 2 a 10 anos aproximadamente, quase todo é novo. Seu corpo é novo, em geral sua energia vital está vibrante, sua mente aprende rapidamente segundo as exigências do meio, se adapta como pode à vida que o carrega. Sua espiritualidade é repleta de informações que ainda permanecem escondidas em nebulosas de memórias e tarefas ancestrais, vai sendo revelada aos poucos como insights e convicções inconscientes. Agora, seu poder de escolha, sua capacidade de adaptação, assim como a possibilidade de comandar sua existência, ainda são muito limitadas. São muito novos nesse assunto de viver em um mundo cheio de possibilidades e também de dificuldades. Eles são dependentes. Sim, crianças são dependentes e disso não cabem dúvidas. É um fato óbvio. Nas constelações familiares, se observa que crianças pertencem à família e têm precedência. São hierarquicamente pequenos e em relação ao equilíbrio entre dar e receber, eles só recebem. Pelo tanto, na medida em que não possuem condições para tomar decisões e fazer escolhas, eles não conduzem sua vida. Eles não comandam e, fundamentalmente, dependem dos maiores nos assuntos que se relacionam com a sobrevivência e com a educação. Então parece muito frio para vocês? Será que parece muito rígido? Não, né? Se consideramos que para ter saúde, a criança deveria ter recebido uma boa herança bioenergética dos seus pais, cuidados físicos e atenção dos pais ou responsáveis nos primeiros anos de vida, uma boa alimentação e higiene, um bom balanço de atividades e de descansos, uma educação emocional e social que garanta sua futura interrelacionalidade. Enfim, se consideramos tudo isso, que culpa tem a criança por não ter saúde? Apesar de que, para mim, este seja o ponto de partida da abordagem do naturoterapeuta, não quer dizer que existam culpados, pois sempre, e sem exceção, os pais fazem o que lhes é possível. Mas uma coisa é certa, a criança não pode ser responsabilizada por não ter saúde. Na observação iridológica, feita dentro de uma abordagem holística, o iridólogo pode analisar situações orgânicas, funcionais e emocionais que permitem compreender os sintomas e também as causas desses sintomas, o que é em si de grande ajuda para poder planificar um tratamento organizado e, portanto, um tratamento que seja eficiente. No entanto, se tratando de uma criança, a leitura iridológica apresentará alguns desafios. Por exemplo, as imagens iridológicas só serão confiáveis a partir dos 5 ou 6 anos de idade, sempre que o iridólogo seja experiente. Mas só serão confiáveis a partir dos 7 anos para um iridólogo sem experiência em atendimento de crianças. Claro, sempre e quando as imagens possam ser observadas. Sempre e quando a criança permita a observação, seja com fotografias ou com lupas, pois as crianças possuem pouca resistência à iluminação direta nos olhos, mesmo que seja uma iluminação bem fraca.
Naturalmente, a criança não sabe expressar seus sintomas de forma objetiva. E às vezes, na pressão dos pais por dizer o que ele sente, repete frases e conceitos que evidentemente não foram elaborados por ele, o que nos obriga a manter olhos e ouvidos bem abertos para não chegar a perder a linha de investigação certa. Mas isso faz parte, né? Assim como faz parte a natural inquietude e a interminável curiosidade que eles caracteriza. Mas a avaliação iridológica pode trazer muitos benefícios, muitos e rápidos benefícios em uma criança. Sendo que a criança está começando sua vida, o tempo de intoxicação é bem menor. A interação com seu grupo familiar atual é incipiente e, em geral, se está a tempo de modificar atitudes, hábitos e comportamentos nocivos, fora, claro, dos problemas que possam ter sido herdados. Se unirmos a tudo isso o caráter pré-clínico da avaliação iridológica, teremos a oportunidade de agir preventivamente e já não terapeuticamente, o que encurta e facilita qualquer tratamento de saúde nas crianças. Muitos são os casos onde os problemas sérios da idade adulta poderiam ter sido resolvidos corrigindo hábitos e tratando precocemente situações que, com o passar dos anos, acabaram por se sair do controle. O diagnóstico ou avaliação iridológica, naturalmente preventiva, é uma ferramenta magnífica quando se trata de compreender o que sucede ao consulente em termos de saúde. E a prevenção em crianças é o melhor tipo de prevenção. Bem, algumas dificuldades podem surgir na hora de fazer o tratamento natural, na hora de tratar naturalmente uma criança. Seja porque há muitos produtos naturais com contraindicações específicas para essa faixa etária, seja pelas mudanças alimentares que se deveriam praticar na família e às vezes é difícil, seja pela dedicação e seriedade com que se realiza o tratamento, dentre outras causas. Na realidade, são incontáveis as formas em que os desequilíbrios e doenças de uma criança podem surgir. Na prática, muitas são as vezes que ficamos com o que chamamos de acaso ou de acidente, como excusa perfeita para explicar alterações de saúde que as crianças sofrem sem nenhuma causa razoável. Mas sempre existem causas, sempre existem origens para que certos acontecimentos venham a se concretizar. Às vezes, hallamos essas causas em situações que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de informação. Outras, as causas poderão ser halladas em desequilíbrios que surgem por excesso de cuidados, por excesso de amor, aquele amor cego e amor que adoece, que já temos mencionado em outros vídeos. Por último, e já mais difíceis de explicar racionalmente, a perca de saúde nas crianças acontece por motivos sistêmicos, vinculados com as relações familiares atuais, horizontais, com pais, mãe, avós, filhos, irmãos, né? Mas também naquelas tecidas transgeracionalmente com os ancestros, obedecendo o ritmo e a cadência dos emaranhamentos e conflitos que chegam ao pequeno desde os sistemas familiares do pai e da mãe. Agora bem, desde o ponto de vista iridológico, podemos relatar aqui várias situações achadas nos consulentes mirim que chegam ao nosso consultório. Estresse e tensão neuromuscular, toxemias hepatorrenais, acidose alimentar, esgotamento nervoso vegetativo, saturação de toxinas de origem alimentar com redução da oxigenação cerebral e outros, os que comumente confundem-se com quadros de déficit de atenção e de hiperatividade, ou com doenças crônicas de tipo alérgico, todas situações que, desde o ponto de vista médico, necessitarão de tratamentos medicamentosos de peso. Podemos mencionar também os sinais de estresse em conjunção com sinais de cunho emocional, vinculadas muito mais diretamente com o medo que com qualquer outro tipo de emoção, assim como sinais que sugerem uma criação difícil, rígida, com pais exigentes ou até violentos. Estas pautas, por um lado, são facilmente detectáveis nas íris das crianças como uma particular distribuição de sinais irídicas, mas, por outro lado, resulta ser uma conversação difícil e incômoda para se ter com os pais. Se fazemos isso, se falamos
isso aos pais, parecerá que temos a capacidade e o poder de julgá-los, quando na realidade o que fazemos é interpretar os sentimentos e as sensações expressas nos olhos dos seus filhos. O que fazemos em realidade é constatar os sinais emocionais que ficaram impressos no registro das íris dos seus filhos. Ansiedade, depressão, carência afetiva, independentemente do amor dos pais, raiva e outros tantos estados emocionais e psicológicos podem ser observados nas íris das crianças da mesma forma em que se podem observar nos adultos. E nesses casos, não resulta estranho que a consulta acabe sendo muito mais direcionada aos pais que aos menores. Fora de tudo isso, os sinais orgânicos e funcionais são bem conhecidos pelos iridologistas, sendo assim facilmente detectáveis e rapidamente interpretados. Temos mencionado muito nos nossos artigos que a naturologia é a ciência do sentido comum e nada é mais poderoso que o sentido comum na hora de sermos pais ou responsáveis de uma criança. Por aquilo que a criança não pode ser responsável pelo fato de ficar doente, é que sabemos que quando demonstra um problema de saúde, seja físico, emocional ou comportamental, não é um problema dele, e sim um problema da família. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Pode fazer cara feia se quiser. Dizemos que o filho está vendo e sentindo algo desarmônico que a família não vê, nem sente. E então o expressa no seu corpo, nas suas emoções e no seu comportamento da forma em que isso lhe é possível. As recomendações terapêuticas que solicitamos no fim da consulta não são dadas para as crianças, são dadas para os pais. E deles depende a modificação de hábitos alimentares, de tomarem mais água, de diminuir o estresse e de praticar um descanso verdadeiramente reparador. Crianças são crianças e adultos são adultos. A saúde das crianças depende de coisas físicas urgentes, como uma boa alimentação, um bom descanso, uma vida cheia de opções. Sim, mas para crescerem com saúde verdadeira, integral, além do material, necessitam, e muito, de vínculos saudáveis e amorosos com seus pais ou responsáveis, que são aqueles vínculos que se geram no dia a dia, no toque, no cuidado pequeno, nos olhares e atitudes que fortalecem sua autoestima e alimentam sua coragem para ir para a vida e serem felizes e prósperos. Isso aí. Um forte abraço a todos e muita luz.